Palavra do Senhor, segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 16 a 21. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda dos céus, nós ouvimos, quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, fazeis bem atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nosso objetivo nessa noite é trazer a nossa lembrança, é abordar que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Trazer à nossa mente a pergunta que precisamos fazer ao próprio apóstolo Pedro, porque ele defendeu a superioridade da palavra de Deus. Por que Pedro defende a superioridade da palavra de Deus? É claro que a resposta é importantíssima para prevenir a inclusão da igreja. Feche os seus olhos agora. Converse com Deus. Pergunte a Ele o que Ele quer falar contigo nessa noite. Pai Santo, diante do texto lido nessa noite, ilumina o teu céu. Traz ao nosso pensamento a convicção do apóstolo Pedro ao terminar o seu capítulo de número 1, para que possamos, assim como aquele irmão e os irmãos da igreja primitiva, aplicar em nossos corações os teus ensinamentos. Continue falando conosco, Senhor, como já falaste poderosamente em todos os atos desse culto. Obrigado, porque nós podemos sentir a tua presença, perceber a tua presença em nosso meio. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo em nome de Jesus. Amém. Alejandro Bulhões diz: a Bíblia não é um código de normas e proibições, não é um compêndio de histórias de um povo errante, ela não é um volume de medidas, de nomes e cores. Bulhões diz que a Bíblia não é um livro de animais estranhos e simbolismos proféticos. Portanto, na escrita daquele homem, daquele pastor, a Bíblia é a mais linda carta de amor já escrita. É a história de um amor louco e incompreendido, como um texto e no livro passado que nós estudamos, no livro de Oséias. É a história de um amor que não se cansa de esperar. É uma declaração de amor escrita com tinta vermelha, com o próprio sangue do Cordeiro. Portanto, desde Gênesis até Apocalipse, diz Bulhões, há um fio vermelho atravessando cada uma de suas páginas. E o sangue do Cordeiro salta dessas linhas, gritando desde o Calvário, expressando: filho, eu amo você. E você?
é a coisa mais linda que eu tenho. Conhecer Jesus é tudo. Alejandro Bulhões. O que esse texto colabora com a cosmovisão ou percepção desse autor? A similaridade estrutural entre as duas epístolas de Pedro é inegável. Essas cartas sustentam a probabilidade de que o autor, o próprio autor, o apóstolo Pedro, tenha escrito essas duas cartas. O material apresentado em ambos os documentos oferecem evidências substanciais e indicam que essas cartas são produtos de um mesmo autor. Assunto principal nessas cartas: o autor desenvolve o tema escatológico do julgamento divino, da destruição do mundo, da promessa de novo céu, de nova terra. Especialmente no 3º capítulo de sua 2ª carta, ele se refere ao dia do Senhor, que é o dia do julgamento, que é o dia de Deus, verso 7, verso 8, 10, 12. Na primeira carta, em 2019, vimos que, pelo contrário, tem apenas uma alusão clara ao dia do Senhor, capítulo 2, verso 12 da primeira carta. De um modo geral, os ensinos a respeito de Cristo praticamente não diferem nessas duas epístolas, e Pedro quer nos chamar a atenção da abertura de 2 Pedro, da doxologia dirigida a Cristo, capítulo 3, verso 18, e o escritor assegura a sua forma intercambiável das palavras Senhor e Deus, portanto indicando a divindade de Cristo Jesus, capítulo 3, verso 8, versículo 9 e 10. Portanto, o sermão que vimos na semana passada trouxe-nos a seguinte reflexão: por que Pedro escreveu essa carta? O contexto anterior que lemos na semana passada, do verso 12 ao verso de número 15, respondeu essa pergunta, o motivo pelo qual Pedro estava abordando essa importantíssima carta, para que a igreja não pudesse ruir, para que a igreja não pudesse cair ou deixar de ser igreja. Ele traz então para nós, no sermão passado, o tema para que haja consciência e seja lembrado dentro da igreja que, primeiro, a revelação de Deus é verdadeira. Deus é real. Deus se revela na natureza, revelação natural; na Bíblia, revelação especial. Em segundo lugar, a razão ou a nossa consciência tem que ser alertada, tem que ser lembrada, porque a revelação de Deus é para o despertamento do povo dele, do seu povo, para o seu despertamento. Versos 13 e verso 14. E terminamos na noite do domingo passado vendo que a nossa consciência precisa ser lembrada, porque a revelação de Deus é para a conservação, é para a preservação. Porventura, quando Cristo voltar, achará fé na terra. A gente poderia até parafasear e digredir esse pensamento. Porventura, quando Cristo voltar, achará a igreja? Achará a igreja? Esse foi o assunto do domingo passado. Hoje o nosso resumo doutrinário é o Filho em sua dupla natureza, Jesus em sua dupla natureza, recebeu todo o poder e todo o juízo do Pai para executar. No finalzinho a gente vai entrar ainda nessa seara. Mas meu tema nessa noite está voltado no verso 16. Por que não vos demos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. Meu tema nessa noite, meu amado irmão, nunca foi fábula, nunca foi uma lenda, nunca foi um mito,
nunca foi uma história, nunca foi uma fábula. Você tem nas suas mãos o livro dos livros. Você tem nas suas mãos a carta de amor dirigida para a sua vida. Você tem na sua mão a lâmpada, a bússola, a luz, a espada, o mel. Você tem na sua mão o manual, a regra de fé e de prática. Você tem na sua mão a consciência, o motivo, o porquê da sua existência. Você vive para a honra e glória de Deus. Você move porque Deus permite. Você está aqui porque Deus não quis te matar na pandemia. Por isso você está aqui. Nunca foi fábula. Nunca foi aquilo que seus amigos um dia quis te dizer: ah, papel aceita tudo, ah, agora você vai ser Bíblia, ah, agora você vai ser crente, ah, agora você vai ser dominado pelo livro da capa preta, como no interior dizia, pela rapadura, e colocavam debaixo do braço. Antigamente conhecia o cristão assim. O cristão presbiteriano trazia a Bíblia no coração. A gente andava com a Bíblia colocada no coração. O pentecostal era conhecido com a Bíblia debaixo do braço, e um palitozinho e a Bíblia ia debaixo do braço. O batista era conhecido como aquele que pegava a Bíblia e colocava na sua bolsa, mas de fato via-se a Bíblia na bolsa do batista. Como você conhece o crente hoje? Ué, pastor, o senhor não sabe, o senhor não é moderno, pastor. Nós nem usamos Bíblia mais, nós usamos aplicativo, está no meu celular. Tempos são outros, meus amados irmãos. Nunca foi fábula. Nunca foi fábula. Os destinatários, amados irmãos, dessa carta de Pedro, desejavam manter seus tesouros espirituais. Pensar agora que há lugares no mundo que disputam uma página do Evangelho de João. Há lugares que as pessoas fazem tudo para ter a Bíblia para ser lida, que os missionários não podem andar com a Bíblia na mão, que é uma contra-lege distribuir Bíblia, ter Bíblia em casa. Essas pessoas pagam com a sua própria vida. Nunca foi fábula, nunca foi lenda. Por esse motivo Pedro fala como testemunha ocular. Eu vi, eu ouvi, eu testemunhei, e não é mentira, e não é mito, é verdade. Quando você chegar no céu, você bate o papo reto com Pedro. Eu quero conversar muito com Pedro, é um dos meus prediletos. Eu quero chegar para Pedro e quero perguntar assim: Pedro, qual foi a sensação de você andar sobre as águas? Quero chegar para Pedro e quero perguntar: Pedro, quando o mestre mandou vocês multiplicar os pães e os peixes, o que vocês pensaram no mestre? Pedro, quando chegou aquele soldado lá que veio capturar o mestre e que vocês queriam que, como Elias, sentiu aquele desejo de Elias, eu falei aqui hoje de manhã cedo, sobre a cabeça de vocês, de mandar uma ursa, de mandar um raio que caísse dos céus e fulminasse tudo aquele. E o mestre falou: não, que espírito é esse que está agitando o coração de vocês? Ou você pegou a espada e cortou a orelha daquele soldado, e o Jesus falou: pega aquilo ali no chão, sopra a terra e põe no lugar, porque eu vou curar esse homem. O que você sentiu? Portanto, eu quero dizer para você que nunca foi fábula. Se você lê a Bíblia como um livro de história, como um livro de filosofia, como um livro que conta algumas histórias engraçadas e que você gosta de alguns juízes prediletos, quem sabe
o seu juiz predileto é uma juíza, é Débora, ou quem sabe é Gideão, quem sabe é o Sansão, ou o seu juiz predileto, não sei, você gosta dessa história, é história. Nunca foi fábula, nunca foi fábula. Em primeiro lugar, irmãos, versos 16 e 17. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em que me comprazo. Ele ouviu essa voz, ele participou desse momento. Nunca foi fábula em primeiro lugar, mas foi uma manifestação da glória e do poder de Cristo. Pedro está falando para aqueles irmãos da igreja primitiva: a igreja nunca cairá quando a igreja entender que a revelação especial, que a revelação da palavra do Senhor é uma manifestação da sua glória e do poder de Cristo. Nunca foi fábula. Verso 16, Pedro apresenta a sua mensagem primeiro através de uma negação, e depois em termos positivos, revelando a condição privilegiada de ser ele o testemunha ocular do Cristo. Ele começa dizendo assim: não seguimos histórias habilidosamente inventadas. O que nós seguimos não são histórias habilidosamente inventadas. Observe a mudança do interesse singular, do eu para o plural, nós, Pedro, os discípulos, os 12. Pedro não é apenas um pastor que fala pessoalmente aos membros da igreja. Ele também pertence a um grupo de apóstolos, juntamente com os outros apóstolos, que falam com autoridade sobre a veracidade do Evangelho. Quando os falsos profetas procuram distorcer o Evangelho, ou ensinar as suas próprias fábulas, lendas, Pedro expressa a sua apologia, a sua defesa, a sua retórica em oposição àqueles falsos profetas. Não, eu participo, eu sou testemunha. Não é verdade o que eles estão falando aí. Só para atinar e lembrar a nossa percepção, fábula do grego. Fábula vem do grego, que significa mito. Cuidado com essa palavra mito. Vai lembrar outras coisas. Cuidado com a palavra mito. De acordo com Pedro, os falsos mestres são ensinados aos membros da igreja, e eles vão entrando com heresia destruidoras. Capítulo 2, verso 1. Você verá isso no próximo domingo, assim como no meio do povo. Veja, grife, surgiram falsos profetas. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, e até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Era esse o problema que Pedro já estava lidando. Por que será que as heresias entram com facilidade dentro da igreja? Por que será? Pedro acrescenta que essas pessoas escarnecem da promessa de Cristo, principalmente sobre a sua volta. Capítulo 3 e 4, dê uma olhada, nós vamos passar por isso ainda. Esses mestres negam a base histórica da mensagem do Evangelho, e em seu lugar apresentam os seus próprios mitos, lendas. Mas o que é um mito? O que é um mito? Trata-se de uma história formulada pelo homem para expressar os seus próprios desejos, sem qualquer referência à realidade. Pelo fato de ter um enfoque antropocêntrico, o mito é desprovido de poder redentivo. 1 Timóteo capítulo 1, 4, 7,
2 Timóteo 4. As Escrituras, pelo contrário, são originárias de Deus. A Bíblia é divinamente inspirada, tem suas raízes na história e é inquestionável verificada. A verificação, a própria Bíblia dá testemunho dela. E por fim, né, a mensagem do Evangelho redime o ser humano do pecado e glorifica a Deus. Então Pedro chama os mitos de falsos profetas, de fábulas, habilidosamente inventadas. Mas esse contexto desses 2 versículos introdutórios ainda vai tratar, e quando lhe falamos sobre o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, inserida aí dentro desse contexto, veja, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, essas palavras aqui colocadas dentro do contexto mostram a referência à transfiguração de Jesus. Pedro relata que quando ele, João e Tiago, viram uma pequena parte do poder e da majestade de Cristo prometida, a palavra grega vinda não significa nascimento de Cristo, não é dentro desse contexto, mas a sua volta à terra. No contexto da epístola de Pedro, essa palavra tem um papel importantíssimo na pergunta e que os falsos mestres vão colocar, os escarnecedores colocarão: onde está a promessa de sua vinda? 3:12. No Novo Testamento, amados, o termo vinda nunca é usado para descrever a primeira vinda de Jesus, mas sempre a segunda vinda. Logo aqui nós estamos falando de um texto escatológico. O verso 17 nos introduz dizendo: pois ele recebeu a honra e a glória. Pedro declara que a pregação dos apóstolos é absolutamente confiável, pois eles falam como testemunhas oculares da pessoa e da palavra de Jesus Cristo. Nós viram pessoalmente a glória, a honra de Jesus do dia do seu batismo até a sua ascensão. Nós acompanhamos Cristo. É verdade. Eu espero que ninguém que está aqui me ouvindo nessa noite divagueie os seus pensamentos relativizando a palavra de Deus. Quer que eu coloque a legenda nessa que eu acabei de falar? Vou ser mais simples e direto. Espero que você não tenha dúvida da Bíblia. Isso que eu falo. Não relativize a Bíblia. Ela é. Ela não contenha a palavra, ela é a palavra. Ela não é fábula, porque demonstra a glória e o poder de Deus. É o que nós estamos vendo nesses 2 primeiros versículos. Pedro está aqui justificando para eles: olhem para nós temos história, nós vivemos, nós somos os apóstolos, nós tivemos contato com Cristo, é verdade. Ó reverendo, não seja ingênuo, reverendo, o senhor está falando daquele tempo, você não está falando desse tempo. Como é que você crê na palavra de Deus? Como é que você confia plenamente que a nossa força vem do Senhor? Tem até sermão da manhã, sermão, Salmo 28 ainda, girando a minha cabeça aqui. Como é que você crê nisso? O dia que a igreja relativizar a palavra de Deus, ela cai. Veja que a segunda carta foi escrita para que a igreja não venha sofrer, não venha cair. Para que você não entre em crise. Você é filho de Deus, eleito de Deus, escolhido do Senhor, creia na palavra do Senhor, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Não relativize a palavra de Deus, não pense, depende, não é bem assim. Isso na sua cabeça.
Porque o dia que eu relativizar a palavra do Senhor, anote aí, eu estou na beira do precipício. Eu vou cair. Porque ofende a glória de Deus. Segundo lugar, nunca foi fábula, mas uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Do verso 18 ao verso 19. Esse texto é dividido em dois versículos. A estrutura é bacana, hein? A estrutura, os parágrafos. O que é uma candeia? Uma lâmpada. Uma lamparina. É uma luz. Verso 18, nós mesmos ouvimos essa voz. Pedro coloca o pronome no plural para indicar que ele não foi o único que testemunhou a transfiguração de Jesus. Tiago, João também estavam lá. Apesar de João não se referir a esse determinado acontecimento em seu evangelho ou em suas epístolas, ainda assim ele afirma: e vimos a sua glória, vimos a sua luz, ouvimos a sua voz. Pedro praticamente repete as palavras do verso anterior. Mais uma vez ele mostra a sua reserva judaica pelo nome de Deus. Ao procurar evitar usá-lo, ele escreve que veio do céu. Ele está com temor ao usar o nome de Deus, Pai, que veio dos céus. Apesar que os evangelhos relatam que a voz que veio de uma nuvem brilhante que os envolveu, lá em Mateus 17,5, para Pedro essa voz de Deus, Deus o Pai que está nos céus. Este é o meu filho amado. Quando estávamos com ele, Pedro afirma, ele lembra aos seus leitores que a personagem principal da transfiguração é Jesus. Os apóstolos são testemunhas de sua glorificação. Traz a nossa percepção o que será a glorificação, pois Pedro indica que estávamos com ele e fomos testemunhas oculares de acontecimentos que ficou grafado na memória de Pedro e de seus companheiros, os apóstolos. Meus irmãos, quando Jesus ressuscitou, esteve com eles, a vida daqueles homens mudar. E eu quero que você pense nisso, porque você tem a palavra de Deus nas mãos. Nunca foi fábula, mas uma candeia que brilha em lugares tenebrosos. Menciona o Santo Monte, na mente de Pedro, o monte onde Jesus foi transfigurado, tornou-se santo, por Deus estava lá, e mais uma vez, esta é uma expressão tipicamente judaica. Mateus chama de Jerusalém a cidade santa, e no Antigo Testamento a expressão comum, Monte Santo, ou se referia a Sião. Portanto, tudo isso nós podemos perceber. No verso 19, o segmento anterior do enfoque de Pedro foi sobre a palavra falada de Deus o Pai. Mas nesse versículo agora ele concentra a sua escrita na profecia, a saber, as escrituras do Antigo Testamento, de uma perspectiva mais ampla. Vemos uma relação definida entre a mensagem proclamada pelos apóstolos e as palavras proféticas do Antigo Testamento. A questão aqui nesse versículo é se as escrituras do Antigo Testamento são confirmadas. Veja, nós estamos ainda formando o cânon novo. O que eles tinham no Velho Testamento, o que os falsos profetas utilizaram era o Velho Testamento. Pedro sai em apologia, a primeira parte, a antiga aliança, o Velho Testamento. Você hoje tem o velho, eu tenho o novo. Nunca foi fábula, sempre foi a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Meus irmãos queridos, terceiro e último lugar dentro dessa percepção que nós podemos observar, versos 20, versos 21. Observe, nunca foi fábula, mas o escrito por homem santo, movido pelo Espírito Santo. Desde criancinha o Arthur aprende que quem escreveu a Bíblia
ensinarmos para a UCP da nossa igreja que quem escreveu a Bíblia foram homens santos, inspirados por Deus. Talvez você cresceu e você traz isso da EBD, você traz isso da escola dominical, mas você ainda não parou para imaginar que nunca foi fábula, mas escrito de Deus, que utilizado por homens separados, cheios, movidos pelo Espírito Santo, para contar a história que Deus queria deixar registrada. Verso 20, eis uma importante ponte da doutrina que Pedro introduz com as palavras acima de tudo. Antes de estudarmos várias interpretações desse verbo, perceba-se o comentário de Pedro que os leitores devem saber para que se sirvam das Escrituras. Isto é, precisam saber que as Escrituras não vieram da mente humana, nunca saiu de um Paulo Coelho, nunca saiu de um escritor qualquer desses, de um Drummond, de um famoso escritor, mas a palavra saiu de dentro de Deus, na igreja. Meus irmãos queridos, o que você quer falar com esse pastor? Eu quero falar poucas coisas. Quero dizer que você tem nas suas mãos um livro santo, revelação especial. Quero dizer que isso não é mito, não é fábula. Quero dizer que a Bíblia mostra o poder de Deus. Quero dizer que a Bíblia brilha em qualquer lugar. É uma luz que brilha em lugares escabrosos, tenebrosos. É a palavra de Deus. Veja, a Bíblia não precisa de você nem de mim. A Bíblia e o Bisturi é um livro, um clássico da igreja presbiteriana, que conta a história dos pastores presbiterianos na década de 60, no interior de Minas Gerais, pregando o Evangelho. A Bíblia e o Bisturi. Bisturi era um médico que pregava a palavra de Deus, que era missionário, que ele levava a cura para o povo. Mas além de levar a cura, o bisturi para o povo, ele levava a palavra de Deus. A Bíblia e o bisturi diz que a Bíblia por si só prega. Irmãos, o trabalho dos Gideões, quantas pessoas vão entrar num hotel, ao estar bebendo muito uísque, bebendo um mundo do vazio, abre a escrivaninha e acha a palavra de Deus. E começa a ler aquela folha. E começa a ler as páginas da palavra de Deus. Quer dar um bom presente para uma pessoa? Dê a Bíblia. Aliás, eu sempre desafio o meu povo. Vou lembrar disso agora, veio à minha mente. Esse ano nós vamos completar 18 anos. Você precisa doar 18 Bíblias. Uma Bíblia para cada ano dessa igreja. Eu sempre desafiei minha igreja a fazer isso. Acho que é a primeira que veio na minha cabeça aquela. Acho que é a primeira vez que eu estou falando isso aqui em Santa Maria. Vai na sociedade, existe Bíblia de R$1. Bíblia de R$1. Sociedade Bíblica aqui em Brasília, tem aqui em Brasília, você não precisa nem em São Paulo, Brasília. Comprou uma caixa de Bíblia. O maior presente que a gente pode dar é uma Bíblia. Você lembra a história do discipulado que eu contei? E aquela dona entrou na casa da mamãe. Enquanto a mamãe preparava um suco bem gelado para aquela dona de caju, aquela dona surrupiou a Bíblia da minha mãe. E minha mãe não sabia para onde foi, a Bíblia desapareceu, a Bíblia que ela manda sumiu. Passaram mais de 10 anos, um dia toca a campainha, e a mãe nem lembrava mais daquela senhora. Aquela senhora tinha se convertido lendo a Bíblia sozinha, era crente, irmã numa outra cidade, pegou o seu carro, foi lá na cidade da minha mãe e diz: Dona Filhinha, eu vim te devolver a Bíblia. E ela falou: o quê?
Aquela dona tinha se convertido, lendo a Bíblia sozinha. Aí minha mãe não deu mais um suco de caju, não, mas deu bolo, não sei, deu um monte de coisa, fez uma festa, porque era uma irmã que tinha se convertido. Quer dar um presente para uma pessoa? Ele é um livro. Quando você observa os aspectos ativos desses 12 contextos que nós temos aqui, nós podemos ver aqui o passivo, pois as profecias jamais tiveram sua origem na vontade humana, mas homens conduzidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Então, o ativo aqui agora é que Deus colocou na cabeça, na vida daqueles homens, aquilo que Deus queria para nós hoje. Leia a palavra do Senhor. A confissão de fé de Westminster, no capítulo de número 8, traduz: o Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado sem medida, ungido como o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aprova o Senhor que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado, cheio da graça e da verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Esse ofício ele não tomou para si, mas lhe foi dado, chamado pelo Pai, e lhe pôs nas suas mãos todo o poder, todo o juízo que lhe foi ordenado. Quando Pedro sai em defesa da palavra de Deus, em defesa de Cristo, ele está dizendo assim: Cristo, na sua dupla natureza, na divina e na humana, teve todo o poder, toda a autoridade para efetuar todo o juízo e toda a justiça, como a gente viu aqui hoje, pelo menos no Salmo 21. Uma analogia clara à vida de Cristo. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Todo o poder foi dado ao Pai. Há muitos versículos que colaboram para isso, como por exemplo Colossenses 1,19: porque aprova Deus que nele residisse toda a plenitude. Em Cristo está toda a plenitude. Mateus 28,18: Jesus aproximou-lhe falando, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, irmãos, ter esse livro nas mãos é entender que nunca foi favor, mas homens santos, ouvidos pelo Espírito Santo, escrever, falar, viver segundo a vontade de Deus. Quero concluir nossa mensagem essa noite perguntando por que Pedro defende a superioridade da Bíblia. Por que Pedro defende a superioridade da Bíblia? Porque nós precisamos defender também, irmãos. Você defende a Bíblia? A Bíblia é regra para você? Ela não é uma fábula. Ela é a manifestação da glória e do poder de Cristo. Ela é uma luz que brilha em lugar tenebroso. Ela foi escrita por homens separados, movidos pelo Espírito Santo. O Alcorão nunca vai ser superior à Bíblia. Os livros dos Mormons nunca ultrapassaram a palavra do Senhor. Você, um intelectual, pode escrever livros que nunca chegarão a beirar a palavra de Deus. Mas qual é o aspecto fundamental para a minha vida, pastor, para esse sermão na minha vida? A igreja, ela precisa ler a palavra, conhecer a palavra, conversar a respeito da palavra. O Novo Testamento está repleto de versículos que encorajam o crente, o cristão, a examinar as Escrituras. Breve nós vamos estar dando as boas-vindas ao Gabriel, que terminou o catecúmenos, já poderia ser recebido hoje. Breve nós estaremos recebendo o Gabriel aqui. Não combinamos, né? E nós vimos hoje lá na última aula que é compromisso do crente defender a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, observar se os presbíteros, se os diáconos estão sendo fiéis à palavra de Deus.
É muito sério isso. Ah, como nós estamos precisando dos crentes de Bereas, que se leram a palavra com toda avidez, examinaram as Escrituras todos os dias para ver se havia coisas que de fato não eram assim. Atos 17:11. Mas se cada crente interpreta a Bíblia, as Escrituras, de acordo com a sua própria visão, e aplica como lei convier, serão incontáveis, extremamente diversas as explicações para uma única passagem do texto, assim como rejeitamos os ensinamentos que só a igreja tem autoridade para interpretar a Bíblia, vemos também o perigo presente no exercício do puro individualismo. A grande controvérsia da igreja na Idade Média, a igreja acima da sola escritura. A Bíblia existe para a igreja ou a igreja existe para a Bíblia? Esse era o grande tema. Deus confiou a sua revelação ao seu povo com todo, e portanto interpretar as Escrituras deve envolver a comunhão dos crentes, escola dominical, estudo doutrinário terça-feira, discipulado com os grupos menores, estudo do livro de Jó com os homens, estudo de um livro especial com as mulheres, fluir, estudo da palavra. Que você guarda no seu coração, meu irmão, que nunca foi falado, sempre a revelação especial de Deus. O que você vai levar para essa semana? Leia o verso 21 de novo. Mas leia devagar agora. O que você pode marcar do versículo 21? Primeiro, essa passagem é uma das mais conhecidas, porque fala da inspiração das Escrituras. Essa passagem precisa ser conectada a um outro texto que você conhece, em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a educação, a fim de que o homem seja perfeitamente habilitado para qualquer obra. Dois textos importantes para nós. Eu quero que você pense na ênfase colocada do verso que nós estamos lendo, 21, sobre o valor espiritual das Escrituras. Apesar de que isso está presente dentro do próprio contexto, você precisa ter confiabilidade das Sagradas Letras. Você precisa confiar, porque nunca foi mito, nunca foi lenda, nunca foi fábula. Eu termino meu pensamento, meu sermão nessa noite, perguntando a você, então, é ou não é a segunda carta de Pedro um tratado atual contra os falsos ensinos e falsos mestres em favor do pleno conhecimento de Deus? Quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia, defenda a Bíblia, entenda a Bíblia, estude a Bíblia. Que Deus nos ajude nisso, porque o dia que tirar a Bíblia da igreja, a palavra do púlpito, a igreja cai. E a gente teve isso por aí. Muito entretenimento, muito show, muita ilusão, muita ficção, pouco da palavra. Que pena. O que será da igreja se ela deixar a Bíblia de lado? Revelação especial.
Pai Santo, obrigado pela primeira carta, Senhor, primeiro capítulo, melhor dizendo, da segunda carta de Pedro. Hoje a gente está preocupado em dizer para aquele povo que a sua prioridade na igreja é da Bíblia, é da revelação de Cristo, é do Evangelho, que é poder. E que eles poderiam perguntar qualquer coisa a ele viveu, ele foi testemunha ocular. E ele vem hoje, no século 21, dizendo para nós: creia na palavra, creia nos ensinamentos, porque as palavras, a palavra, a revelação especial é luz que brilha no meio de uma escuridão. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ter avidez em nosso coração pelo estudo da palavra. Ensina-nos, ó Deus, a ter fome, a necessitar mais de ter contato com essa carta de amor, em que o Senhor deixou tudo escrito para nós, como prova, como testamento. Obrigado, Senhor, porque podemos ainda ter a Bíblia, podemos ainda ter a Bíblia, com liberdade para ler e estudar, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, louvar a Deus.